O segundo título que venho aqui falar é de Y, o Último Homem. Obra de 2002 a 2008, criação de Brian Kevogan e Pia Guerra. A obra fala de um mundo em que o cromossoma Y foi extinto de repente, mas misteriosamente um homem e o seu macaco macho sobrevivem. Como, porquê e que repercussões terão no mundo agora dominado por mulheres? Aqui vou diferenciar novamente os aspectos positivos e negativos. Começando pelos positivos. A obra é uma obra adulta, com violência, sexo, religião, política, e aborda todas elas sem preocupação. Esse é um aspecto que eu particularmente apreciei, porque muitas das obras de banda desenhada que nós lemos afloram muito pouco estas temáticas, utilizam mais, se calhar, referências do que propriamente algo explícito. Outro aspecto positivo é a forma competente em que é estabelecida a ligação com os personagens. Nós sentimos-nos, de certa forma, ligados aos personagens. Tanto com os personagens como entre os próprios personagens. Há uma ligação orgânica que nós conseguimos entendê-la, compreendê-la e criar empatia necessária para ir cultivando o interesse pela obra. Na sequência que eu acabei de dizer, o outro aspecto positivo é a constante tensão que a narrativa nos cria, de forma a ter sempre vontade de ler o próximo número e o próximo número, de forma a tentar perceber como é que aquela situação tão complicada se vai desenvencilhar. A obra é uma obra corajosa. Corajosa porquê? Porque é um homem a falar de um mundo só de mulheres. E isto poderia conibir o Brian Kevogan de criar alguns temas ou de abordar alguns temas que fossem complicados e que ele fosse apontado, como ainda chegou a ser, infelizmente, porque eu não acho nada que seja o caso, de misoginia e de situações do género. Acho que foi simplesmente a visão dele, das experiências dele e não propriamente algum ódio em relação às mulheres. Outro aspecto positivo foi a coragem, e aqui vão achar, quando eu falar dos aspectos maus, vão achar curioso eu estar a colocar no lado bom, mas achei muita coragem o final que ele encontrou, no fundo, ao chocar toda a gente. Não querendo dar spoilers, há uma situação no fim que toda a gente fica boquiaberta, porque pensamos que irá tomar um rumo, toda a obra nos dá a intenção de um rumo, e aquela situação, da maneira como foi, choca-nos a todos, e é preciso coragem para isso, porque poderia advir daí imensas críticas. Existem, mas de qualquer das formas podia deitar a obra abaixo, mas independentemente de gostar ou não gostar, essa coragem é isso que eu coloco como aspecto positivo. Esta obra, curiosamente, apesar de eu ter colocado, e vou falar já a seguir, dos aspectos negativos, foi uma obra que me deixou vários dias a pensar nela. O que é curioso, porque apesar de não ter gostado dela, teve um impacto em mim grande o suficiente para que eu continuasse a pensar nela constantemente. Isso, para mim, tinha que ser, obviamente, colocado nos aspectos positivos da obra. Falando agora das coisas que eu não gostei, os meus aspectos negativos da obra. O ritmo. Em certos momentos da obra, a obra torna-se um bocadinho cansativa. O ritmo baixa bastante, é-nos dado algumas páginas de coisas que nós não queremos ler. Nós estamos mais interessados na trama em si e no desenrolar dela, e é-nos dado algumas páginas desinteressantes. Curiosamente, algumas até falando sobre o passado dos personagens. Acho que podia ter sido encurtado o passado dos personagens. Ou seja, não ser dedicado capítulos inteiros a explicar o passado dos personagens, ser inserido na própria trama. Ou seja, a trama ir se desenrolando e o passado dos personagens ser inserido paulativamente. As histórias adjacentes também, para mim, não fazem sentido. Há histórias que estão lá adjacentes, sobre personagens que só aparecem praticamente nessas histórias e depois não têm participação mais nenhuma no desenrolar principal da obra. E isso tudo, para mim, atrasa o ritmo da obra. Ou seja, eu li a obra dividida em 10 livros, 8 desses 10 teria sido perfeito. Ou seja, enxugar esses 10 livros em 8, retirando estes excessos, teria dado um ritmo muito mais acelerado à obra. Outro aspecto, a pouca evolução dos personagens. Ok, os personagens, obviamente, que não estão exatamente iguais do início e do fim.
não estão exatamente iguais. Mas o arco que eles atravessam não é um arco, para mim, suficientemente expressivo. Eu prefiro sempre obras em que os personagens contemplam aspectos de personalidade de uma determinada forma no início e que no fim podem não dar uma volta de 180 graus, mas nota-se nuances demarcadas, diferenciadas. Pode não ser um arco completo, às vezes pode ser meio arco até ao meio da obra e depois do meio da obra voltar outra vez à parte inicial, mas sentir contrastes fortes nos personagens. Eu não os senti na evolução dos personagens e gostaria de o ter visto. A obra tem boas ideias, mas para mim são mais as ideias que ficaram por realizar do que propriamente as que foram bem utilizadas. Neste caso, eu tenho que criticar um pouco a ideia de que é criado um mundo só de mulheres e na realidade o mundo fica exatamente igual. E porquê igual? Porque na realidade as mulheres depois acabam por ter um comportamento. Eu não sei se isto foi propositadamente a intenção do escritor. Poderá ser. E percebe-se, também se pode perceber nesse sentido, de ele querer criar um mundo só de mulheres, exatamente é igual a um mundo em que os homens existem. Mas se nós formos a ver, podia ser uma oportunidade para criar um mundo totalmente diferente, totalmente contrário, com situações totalmente inovadoras, sistemas políticos diferentes, sistemas económicos diferentes, sistemas sociais diferentes. Mas não, na realidade o que acontece é uma mimetização do mundo em que os homens também vivem, dando algumas ideias do que eu estou a dizer sem dar spoilers. Violência, imensa violência, preconceito, imenso preconceito. Outras situações como, por exemplo, tráfico de drogas, guerras. Os homens são os grandes intervenientes. As guerras agora são feitas pelas mulheres. Ou seja, teria sido uma oportunidade fantástica para criar um mundo totalmente diferente e inovador. Mas não, foi feito praticamente um mundo igual ao que está, só que na realidade sem os homens. O que na realidade faz também pouco sentido. Nunca um mundo só de mulheres poderia ser praticamente igual ao mundo em que vivem os dois. E acho que aqui perdeu-se uma tremenda oportunidade para criar algo totalmente inovador e criativo. Em ligação com esta última linha, crio também aqui um certo desagrado na fixação que existe pelo passado, neste caso pelo patriarcado. O mundo acabou para os homens, não existem mais homens, ou seja, todas as mulheres que se sentiam prisioneiras, todas elas foram libertadas. Seria uma oportunidade para elas comemorarem essa liberdade, por assim dizer, mas não, a obra fica constantemente em ciclos, sempre à volta do que sofreram através do patriarcado. Ou seja, é curioso porque é uma obra em que os homens praticamente desapareceram, só sobrou um, mas continua sempre a ser o tema principal da obra, os homens, mesmo estando todos extintos, praticamente todos extintos. Outro aspecto que me desagradou foi em que a obra tem vários momentos em que é provocador e até estereotipado. Mas em outros momentos eu acho que ficou demasiado contido. Ou seja, eu aqui posso dar, não faz parte da trama principal nem nada, mas quando eu falo em aspectos provocatórios e estereotipados, eu falo essencialmente de um exemplo em que é mencionado várias vezes que as mulheres só gostam de novelas, e ao dizer novelas fala-se de narrativas pouco profundas, que quando os supermercados foram pilhados, esgotou primeiro o shampoo para o cabelo do que propriamente os enlatados. Situações deste género. E depois, acho que aí há uma grande provocação, mas depois parece que fica demasiado contido quando vemos situações como a facilidade em que as mulheres, por exemplo, mais depressa têm uma facilidade extremamente grande em ter sexo com alguém do mesmo sexo, ou seja, de ter ações homossexuais, e quando estão perante o último homem do planeta, parece que sentem-se um bocadinho contidas, demasiado contidas. Ou seja, é o último homem da face da Terra. Nem que seja por questões de que
iria existir sempre um problema a nível da continuação da prole, de repopulação do planeta, fora os aspectos de desejos sexuais que as mulheres têm. E aqui seria também uma forma, eu percebo a dificuldade e a linha que se podia cruzar no sentido de tornar demasiado excessivo, e depois aí também poderia haver críticas, lá está, mais uma obra que fala sobre mulheres, mas é que é feito que é feito para homens, no sentido de mostrar situações de sexo escrachadas e por aí fora. Não é essa a situação que eu estou aqui a propor. Eu acho que há uma margem para trabalhar nesse sentido. E acho que, quando as mulheres são colocadas perante o último homem, acho-as demasiado contidas. Ao contrário, acho que elas têm muito mais facilidade em depois se envolverem umas com as outras. Quando a maioria delas, ao que parece, a maioria delas seriam heterossexuais, por isso teriam um desejo dentro delas, por homem, totalmente avassalador, e acho-as demasiado contidas nesse aspecto e em outras demasiado provocador e estereotipado. Agora começamos aqui a chegar à parte final e para mim a mais problemática de todas da obra. A justificação para o surto, para mim, para a extinção do cromossoma Y, para mim foi bastante desanimador. Estaria à espera de algo diferente. Nem saber o quê, queria ser surpreendido. Fui sim surpreendido, mas não num aspecto positivo. E como até foi-nos entregue essa solução relativamente pouco talvez no último terço da obra, ainda pensei que houvesse margem para nos últimos capítulos, pensei que houvesse margem para depois haver um volte-face nesta situação em que nos fosse explicado exatamente o que é que teria acontecido. Isso não aconteceu. Eu sei que em determinado ponto a obra deixa-nos em aberto a real situação, mas de qualquer das formas não nos dá muitas hipóteses para pensar outras coisas. Por isso acaba por ser aberto e não ser. A solução em si é um bocadinho destoante com o tema central da obra, porque é quase uma solução quase meio espiritual, universal, que para mim choca com a temática da obra. A obra não vai nesse sentido, não tem essa identidade. E então para mim foi um bocadinho desinteressante o desenrolar que foi dado e a explicação que foi dada para um tema tão central da obra. Chegando ao finalzinho da obra, foi para mim a grande desilusão. A maneira como é finalizada a obra deixou-me meio depressivo. A mensagem em si da obra torna-se depressiva. E porquê que é depressiva? Porque nós vimos uma jornada dolorosa, não é? Complicada, com vários altos e baixos, muito mais baixos do que altos, curiosamente, mas nós vemos uma viagem sofrida destes personagens e no fim não existe a recompensa. O que nos faz chegar ao fim e ficar com uma mensagem depressiva. E eu não me refiro só àquele choque que eu tinha falado nos aspectos positivos, que eu acho que foi corajoso, mas acho que todos nós esperávamos que essas personagens que receberam esse choque que tivessem a sua recompensa, e não foi isso que aconteceu. E depois a parte final foi simplesmente confusa. A parte em que depois, não querendo dar tantos spoilers, nos fala depois ali do futuro, passado 60 anos, como foi depois o futuro desta civilização planetária, não é? O que depois aconteceu. Essa situação toda para mim foi desnecessária. Foi desnecessária e foi meio confusa, estranha, deixou um amargo de boca, mas o que para mim ficou mais patente foi a mensagem negativa, depressiva, de que a nossa missão aqui no mundo é apenas uma missão reprodutora, basicamente. Nós somos animais biológicos que se reproduzem e tudo o que faz parte desta viagem e tudo o que compõe a nossa vida no dia-a-dia não tem tanto valor e os afetos e o principal de tudo, que é o amor entre as pessoas, tudo isso é uma fantasia. E é isto. Acho importante, da mesma forma natural com que falamos do que gostamos, acho que também devemos falar também daquilo que não apreciamos, mesmo fazendo parte de uma minoria subjetiva, pois toda a arte é subjetiva, não é uma só opinião que nos define,
E se em um tema fazemos parte de uma minoria subjetiva, em outro tema faremos parte de uma maioria subjetiva. O importante é a troca de ideias e de experiências. Espero que tenhas gostado deste vídeo. Se gostaste, subscreve, partilha, comenta, deixa aqui as obras também que tu não aprecias assim tanto e que são aclamadas pela maioria, e trocamos aqui algumas ideias nos comentários. Até mais!